E pessoal, não temos tempo, temos muita coisa para falar sobre o clássico de daqui a pouquinho entre Palmeiras e Santos. Por conta disso, eu chamo Thiago Salazar agora para trazer as notícias direto lá da Arena Barueri. Boa noite, Marina, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A Gazeta Esportiva começando de maneira especial, hoje aqui direto da Arena Barueri, porque teremos o primeiro clássico do Campeonato Paulista, ainda pela segunda rodada do estadual. E aqui na Arena Barueri, Palmeiras e Santos vão se enfrentar, mando de jogo do Verdão. Portanto, só teremos palmeirenses nas arquibancadas, os portões acabaram de ser abertos, os torcedores começando a entrar aqui na Arena Barueri, que tem o gramado sintético, gramado artificial de grama artificial, assim como no Allianz Parque. Marina, já te adianto também, muita chuva por aqui, chovendo bastante nesse momento. A bola vai rolar às 7h30 da noite, a gente vai estar aqui para acompanhar tudo. Já já, inclusive, tem escalação oficial. Mas agora eu quero chamar o meu amigo Alexandre Silvestre, que está do lado de fora com o clima e com as informações do Santos. Boa noite, Silvestre. Fala pessoal, obrigado Salazar. As duas delegações de Santos e de Palmeiras acabaram de chegar aqui na Arena Barueri. O professor Voivoda, o técnico do Peixe, ganhou 3 novidades de última hora. Uma delas deve iniciar entre os titulares, a escalação será confirmada daqui a pouquinho para vocês também aqui no Gazeta Esportiva. A última vez que o Santos ganhou do Palmeiras como visitante, na era Abel Ferreira, foi justamente na Arena Barueri, local do clássico desta noite pelo Campeonato Brasileiro, só que em 2023, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Santos por 2-1 de virada. Já mais informações do alvinegro praiano, que tenta a segunda vitória seguida. Nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou na estreia do Novo Horizontino na Vila Belmiro. Portões da Arena Barueri ainda fechados, o público vai chegando, muita chuva, mas teremos casa, se não cheia, perto disso, porque mais de 20 mil ingressos foram vendidos para o chamado Clássico da Saudade. Marina, bom programa para nós. Para nós, Silver, muito obrigada aos 2 repórteres que estão ali em loco na Arena Barueri para trazer tudo para a gente sobre esse primeiro clássico estadual do Campeonato Paulista. Mas eu não estou sozinha aqui no estúdio, não. Além de mim, além de você do outro lado, estou muito bem acompanhada aqui do nosso tetracampeão Paulo Sérgio. Também do nosso querido repórter José Paes. Opa, tudo bom, E aí, gente, vocês estão bem? Tudo bem, boa noite. Hoje tem clássico, hein? Começou o futebol de verdade. É, tudo ótimo, vai ser um super jogo, a gente vai falar muito sobre esse clássico aqui no programa, não é isso, Marina? É isso, Zé, é isso também, Paulo. Mas não só isso, vamos falar também de muitos outros assuntos. Vamos conferir. Tá aí, ó, a Gazeta Esportiva tá fervendo, tem muito mais coisa pra gente falar por aqui, mas a gente volta já já. Viu como foi rapidinho? A gente já está de volta. A gente já vai começar falando sobre um jogador que está relacionado ao fim do ciclo de 2 ídolos em times rivais daqui da capital paulista. Você entendeu? Não? Então, olho na tela para acompanhar a reportagem do querido José Paes. Quem acompanha mais atentamente o futebol aqui de São Paulo pode ter percebido um padrão que vem se repetindo nos últimos anos com 2 dos maiores rivais do estado. No início de 2024, o goleiro Cássio, então com 36 anos e titular absoluto do Corinthians, perdeu a posição para o novato Carlos Miguel, de apenas 25 anos de idade à época. A saída do ídolo do gol corintiano começou a ganhar mais corpo depois da derrota para o Argentinos Júniors por 1-0 pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. A partir dali, o Carlos Miguel assumiu a posição, foi o titular em 5 jogos seguidos da equipe e passou a colocar em xeque até a saída do Cássio no meio de 2024, o momento vivido pelo gigante. O Miguel é um goleiro que tem muita qualidade, tem jogado bem. E tem muito potencial.
Os meses se passaram e no meio do ano passado, o Carlos Miguel foi contratado pelo Palmeiras depois de deixar o Corinthians para aceitar uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra. O jogador chegou da Europa para ser o reserva imediato de um outro ídolo, agora do goleiro Everton. Foi uma oportunidade de mercado, nós já tínhamos pensado e o Everton sabia, o Lomba também sabia que nós estávamos à procura do goleiro e a ideia era contratar para o ano que vem. Só que essa oportunidade de mercado virou uma oportunidade de campo quando o Everton fraturou a mão em outubro de 2025 e abriu o caminho para que o Miguel assumisse a posição. De lá para cá, o recém-chegado nunca mais deixou a titularidade e acabou contribuindo de uma certa maneira para a saída do Everton para o Grêmio. Ou seja, as histórias de Corinthians e Palmeiras continuam se cruzando, se entrelaçando e não necessariamente dentro das quatro linhas. Ai, esse diretor adora uma polêmica. O José Paes também gosta de uma polêmica. Você já vai falar, José Paes, porque antes a gente vai trazer a nossa enquete do dia. O Palmeiras fez bem em liberar o Everton de graça para o Grêmio? Sim ou não? Você já sabe, para participar, entra lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto e eu vou começar aqui. Não vai ser José Paes primeiro não, tá? Vai ser com o nosso querido Paulo Sérgio. Fez bem ou não, Paulo? De graça, hein? De graça, ó, foi... sem nada. Fez bem, até porque um jogador como o Everton, por esses 8 anos que ele fez no Palmeiras, a diretoria está presenteando, tá abrindo mão de muita coisa, mas ao mesmo tempo vendo que foi um jogador exemplar dentro do Palmeiras e sem dúvida nenhuma, com o Carlos Miguel, isso ia ocorrer de ficar no banco, e um jogador da grandeza do Everton não é para ficar no banco do Palmeiras. Até porque eu não acho nem justo no primeiro jogo ele ter ficado no banco, até porque quando ele estava jogando estava bem. Então, primeiro jogo desse ano, você disse? O primeiro jogo desse ano. E quando o Everton estava jogando e se machucou, estava bem. É lógico que o brasileiro ele tem uma memória muito curta. Eu ia até criticar o Abel, né, pela entrevista dele, que é o maior goleiro e tal, depois sai, mas foi bom pro Everton, novos ares, ficar no Palmeiras para ficar com polêmica, e é um jogador que não precisa disso. Eu acho que a torcida do Palmeiras, uma grande parte aí, ficou um pouquinho brava, né, Marina? Porque acha que o Everton deveria ser vendido, apesar de ser um cara que tem uma história gigantesca no Palmeiras. Mas eu tô com o Paulo nessa. Ele não ia mais jogar no Palmeiras, não tinha mais possibilidade. O Carlos Miguel é o novo titular do gol do Palmeiras, na cabeça do Abel. É isso. E muitos torcedores também, né? Tem muitos torcedores também. Eu acho que assim, é uma forma de homenagear um dos maiores jogadores da história recente do Palmeiras. Sim. O Everton tem números impressionantes de títulos, não é o maior goleiro da história do Palmeiras, na minha opinião, já disse isso aqui em programas anteriores, mas é um cara que tem uma história muito rica no Palmeiras. Então, como forma de homenagear esse jogador, eu entendo que a diretoria foi pelo caminho correto, deixa o Everton ir jogar lá no Grêmio, continuar com a carreira dele, e o Palmeiras segue a vida do Palmeiras aqui. Em outros momentos já foi feito isso na própria história do Palmeiras recente, liberou o Felipe Melo, o Felipe Melo foi embora, foi para outro clube, foi para o Fluminense, venceu por lá. O Palmeiras ele sabe muito bem lidar nesses momentos, como se renovar nesse ciclo super vitorioso dos últimos anos. Zé, tem uma coisa também, que o Everton não é o Lomba. O Lomba, ele está satisfeito ali no banco, ele ajuda os treinadores, ele motiva a garotada. O Everton não é esse jogador não, para ficar no banco, para ficar motivando os jogadores, não. Mas o Lomba, ele já foi contratado para ser o reserva. O Everton virou o reserva. Então quando você vira o reserva, você quer ser o titular de novo, e acho mais do que justo. Ô Zé, já que você tocou nesse assunto, fala um pouquinho dessa matéria que você fez, né? Carlos Miguel. É uma coincidência um tanto quanto peculiar, né? Quando ele está ali no Corinthians, Cássio perde a titularidade, logo depois Cássio vai-se embora. Agora aqui no Palmeiras chegou também, teve ali um problema, né, na mão do Everton, o Everton ficou de fora, perde a titularidade, agora o Everton indo embora. É o homem certo no lugar certo, né, Marina? Com o Cássio foi uma situação diferente da do Everton. Porque o Cássio não vivia um bom momento no gol do Corinthians, começou a questionado por parte da torcida, perde a posição por uma questão técnica. O Everton perde a posição porque teve uma lesão.
E aí ele sai do time num momento crucial da temporada de 2025, em que o Palmeiras estava disputando a Copa Libertadores da América com o Flamengo e o Brasileirão com o Flamengo também. Então você não podia mexer muito no gol. O gol é uma posição difícil para você trocar. O cara tá com ritmo, o cara tá jogando. Você colocar o Everton de novo, vindo de uma fratura, uma lesão importante. Então o Abel preferiu manter o Carlos Miguel no gol, na minha avaliação, de uma maneira correta. Mantém o Carlos Miguel e aí o Everton perde a posição de uma maneira, por causa de uma lesão, de uma maneira até muito natural, devido à lesão. Então acho que o Abel foi bem gerenciando aí, porque o Carlos Miguel já seria o titular do Palmeiras num futuro muito próximo. Isso só foi antecipado por causa da lesão do Everton. Alguns torcedores, Paulo, estavam falando o seguinte, né, que no momento em que surge ali uma concorrência, tanto Cássio quanto o Everton saem dos clubes, né? Corinthians e Palmeiras, respectivamente. Tem isso? Ou nada a ver? Eles foram buscar o espaço deles? No momento que eles poderiam ali fazer uma concorrência interna, eles decidiram ir para um clube para ser titular. Sabe que deixaram uma história muito grande, né? E há um desgaste também ao longo dos anos. É lógico que no caso do Cássio, o Cássio ele chegou até a ter momentos de depressão. Tanta pressão, tudo acontecia e ia para as costas dele. Chegou um momento que ele optou por sair do clube e novos ares. Isso foi muito bom para o Cássio. Nós vemos hoje no Cruzeiro, fez uma brilhante temporada passada. E agora o Everton, lógico que ele se vê numa situação que possivelmente poderia ser reserva no time que ele deu tantas alegrias. Ele falou, não. Deixa aí novos ares. Tá certo, então. Vocês concordam, gente? Votem na nossa enquete lá no gazetesportiva.com, tá? Ó, a gente já falou com o Salazar, já falou com o Silvestre, está faltando Marcelo Basségio. Quero chamar aqui o nosso repórter que entra ao vivo diretamente lá do Parque São Jorge com notícias do Corinthians. Muito boa noite, Marcelo. O mercado da bola do Timão continua agitado, não é isso? Boa noite, Má, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, depois de um longo inverno, o Corinthians, enfim, podendo contratar novamente, o Transferban já não existe mais e o novo diretor executivo de futebol, Marcelo Paz, tem trabalhado bastante nos bastidores e a boa relação que ele possui com o Fortaleza, o seu último clube, tem rendido bons frutos ao Corinthians. O Corinthians emprestou o volante Rian para o Fortaleza até o fim da atual temporada, uma negociação que está atrelada à chegada de Matheus Pereira. O jogador tem tudo muito bem encaminhado com o Corinthians, deve chegar por empréstimo também até o fim da atual temporada com opção de compra fixada. Então, essa boa relação do Marcelo Paz com o Fortaleza tem viabilizado bons negócios para o Corinthians. O Matheus Pereira, que é um velho conhecido da torcida, revelado nas categorias de base do Corinthians. E além do Matheus Pereira, o Pedro Milans, uruguaio que estava no Peñarol, já está no Brasil, vai fazer exames médicos e deve assinar um contrato por 4 temporadas com o Corinthians, inicialmente para ser substituto direto de Mateuzinho, mais um jogador chegando no Parque São Jorge. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais informações sobre o Corinthians, tá, galera? Devolvo para vocês aí no estúdio. Combinado, então, Basségio. Paulo Sérgio, eu quero te perguntar o que você está achando desse mercado do Corinthians, igual o Basségio trouxe aqui, depois de um longo inverno de Transferban, agora o Corinthians, enfim, consegue montar um time do jeito que ele quer, né? Bom, primeiro eu estou gostando da postura do Marcelo Paz, né? Porque eu me recordo muito bem quando o anterior chegou, ele não aparecia muito, ficava mais na dele, o soldado, né? Ele ficava mais na dele. Foi aparecer bem depois e o Marcelo chega mostrando as caras, colocando aquilo que ele tem como metas dentro do próprio Corinthians, e isso é muito bom, Agora, o Rian precisava sair um pouco para pegar uma experiência nova em outro clube, volta o Matheus Pereira aí também com uma experiência nova, espero que ele possa
trazer resultados aí pro Corinthians. Agora, eu perguntei aqui pro Zé, você conhece como é que é? O Milans. Milans? Milans. Milans? Isso. Eu perguntei você conhece o Milans? Ele vem para compor elenco, né, o Paulo? Aí. Ele não vem para ser titular do time do Corinthians. O Mateuzinho hoje é o titular absoluto. Mas é isso, gente. Compor elenco para buscar jogador lá fora. Pega daqui mesmo. Pega Mas quem daqui? Tem um monte de lateral aí na base, no Brasil. Por que precisa pegar de fora? O que eu tô gostando é que é um Corinthians mais pé no chão agora nesse ano de 2026. Tem que ser, né? O Stabile está conseguindo ali equilibrar as finanças do clube, vem a chegada do Marcelo Paes, que é um cara pé no chão também. O Corinthians vai contratar, Paulo, na minha visão, como der. Não vai contratar grandes jogadores, assim, meu Deus, é uma estrela internacional, mas vai fazer contratações pontuais que possam ajudar a compor o elenco do técnico Dorival Júnior para esse ano de 2026, que promete ser um ano importante com Copa Libertadores, o Corinthians, inclusive, já na fase de grupos da competição. Então, entendo que é um ano de se reequilibrar financeiramente. O torcedor não gosta quando a gente fala isso, fica bravo, que quer que contrate todo mundo, mas não é assim, gente. Uma hora tem que botar o pé no freio, tem que pensar, parar, respirar e trabalhar financeiramente para que o Corinthians, daqui quem sabe 1 ano e meio, 2 anos, consiga de fato voltar ao mercado com toda a força para contratar grandes nomes. Eu só espero que o Marcelo Paes saiba muito bem como está a forma física de todos esses jogadores que vão estar chegando. Até porque, para compor o elenco, como você mesmo mencionou, precisa ser jogador de Corinthians. Jogador com cara de Corinthians. Que é jogador jogador com cara de Corinthians sabe que vai tomar pancada e não pode ficar chorando depois, vai ter pressão todo dia. Aguentar o tranco. Bruno, aguentar o tranco. Aguentar o tranco, não tem jeito. O jogador de Corinthians é assim. Então a garotada aguenta o tranco. Então o jogador de Corinthians vinha aí do lado do Paraguai, né? Do Uruguai. Do Uruguai, Milans. Não, esperar o Milans. Vamos ver, né, Paulo? Vamos ver, né? Chegou já hoje no Brasil, vai fazer os exames médicos, vamos ver aí como é que vai se desenrolar a história do Milans no Corinthians. Que agora a gente vai falar do Palmeiras na Copinha. O Palmeiras passou de fase, venceu ontem o Vitória, não no tempo normal, foi nos pênaltis, mas, gente, não é por nada não, teve um monte de polêmica. Então vamos ver primeiro a matéria e depois o Paulo Sérgio vai comentar. E aí, essa bola entrou ou não entrou? Calma que já a gente chega lá. O Palmeiras passou pelo Vitória e se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior em um jogo marcado por muitas polêmicas. O Verdão abriu o placar com um gol de cabeça do Vitor Gabriel ainda na etapa inicial. O atacante estava em posição irregular no momento do cruzamento do André Lucas, mas a bandeirinha Viviane Pereira Lopes não assinalou impedimento e o árbitro Paulo Ricardo Pereira Fernandes validou o gol. Vale lembrar que a Copinha não dispõe da tecnologia do VAR nessa fase da competição. No segundo tempo, aos 14 minutos, o Iago deixou tudo igual. Depois, 4 gols saíram a partir do minuto 33. O Jean virou para o Vitória, o Juan Gabriel, 2 minutos depois, empatou na Arena Barueri, o Alejandro, aos 39, fez o 3-2 e o Vitor Gabriel, de novo de cabeça, decretou os números finais do tempo regulamentar, 3-3. Nas penalidades, o Cauã Lira marcou para o Alviverde. O Juninho fez para o time baiano. O Vitor Gabriel colocou o Palmeiras de novo à frente. O Emerson Buiú empatou. Pimenta balançou as redes. E aí sim a grande polêmica do confronto. O Jean cobrou o pênalti, o Aranha defendeu com os pés, mas a bola foi para trás, quicou no chão e voltou para as mãos do goleiro. Jogadores e comissão técnica do Vitória pediram o gol, só que a arbitragem entendeu que a bola não cruzou totalmente a linha. Depois, festival de pênaltis perdidos. Robson, Juan Gabriel, Sorriso e Cauã Vitor todos desperdiçaram suas respectivas cobranças e com o placar de 3-2 nas penalidades, o Palmeiras avançou. Após a partida contra o Vitória, o coordenador da base do Palmeiras, JP Sampaio, usou as redes sociais para dizer que, abre aspas, nunca gostou de ganhar sem merecer, tipo hoje, fecha aspas. Em outra publicação, o dirigente afirmou que não estava se referindo aos erros de arbitragem, abre aspas, pois o Palmeiras já sofreu muito contra e até porque não acho premeditado, fecha aspas. Gente, vamos lá. A gente tem 2 lances para trazer aqui. Primeiro, é o primeiro gol do Palmeiras, que nitidamente
o autor do gol está impedido. Temos aí, diretor? Não é possível. O Paulo Sérgio estava aqui durante a matéria. Ó. Não, ele volta do impedimento. Olha aí. Lá, tá claríssimo. Os mais antigos diriam, saiu da figura A para a figura B. Completamente impedido. Então já começa aí, né? Não, aí não tem nem o que dizer. Estava muito impedido e um absurdo, porque o Bandeira lá do outro lado, na imagem da transmissão, a gente vê claramente, ele está na linha dos defensores. O cara do Palmeiras está muito adiantado, o jogador do Palmeiras. E o Bandeira acaba deixando passar um lance, para mim, facílimo de ser marcado. Mas eu escutei que esse Bandeira que errou aí, não foi o outro Bandeira que errou lá. Então, daqui a pouco nós vamos ver outros lances. Do pênalti? Do pênalti. Então, diretor, já que o Paulo já falou do pênalti aqui, vamos colocar... o mesmo errar duas vezes. E aí, então, no tempo normal, fomos para o 3-3, fizemos ali, né? Palmeiras 3, Vitória 3, vamos para os pênaltis. Nos pênaltis, isso aí acontece. Como que essa bola não entrou? Essa bola entrou. Ela entrou. Ah, agora entrou pra você? Não, eu tinha visto só nessa câmera de dentro do gol. Aí você achou Depois que eu vi nesta câmera aí, ó, que estamos acompanhando agora, botei o óculos direitinho pra acompanhar, eu já acho que entrou. Você acha não? Eu acho que entrou. Acha não. Você tem entrou, certeza? Certeza. Não fica com esse negócio de acha que entrou, não, entrou. Olha lá, Zé. Entrou, claro. Sim, entrou. O Vitória tem razão em reclamar, porque... Mas é um lance que ali é complicado de se ver. Não tem VAR, igual você falou. Não tem VAR nessa fase da Copinha. E é um lance complicado, sim. É muito rápido, a bola quica e volta. No kick dela ali. Não é complicado. É difícil, nada. sim, é difícil, não é Paulo. complicado Você ficar na linha, você tem a trave na sua frente. Porque o bandeirinha, ele não está lá na linha de fundo, lá na bandeirinha, ele não está lá. Não, ele está mais próximo. Ele está ali próximo. Sim. Então não é complicado. Mas esse kick dela voltando. E qual o problema? Eu acho complicado de ver. Quem jogou bola sabe que a bola pode fazer curva. Isso aí qualquer pessoa sabe. Então, não é só quem jogou bola. Até ele, o bandeirinha. E o que vocês acharam da declaração do JP Sampaio depois? Teve a ver, ele fala que não é a ver com a arbitragem, né? É lógico que é a ver com a arbitragem. É que depois deram uma dura nele e aí ele teve que voltar atrás no que ele falou. Tem a ver com a arbitragem, sim. O Palmeiras tem tido muitos jogos polêmicos nessa Copinha agora de 2026, com o Monte Roraima lá teve um jogo polêmico também, agora de novo. E isso acaba prejudicando até o próprio Palmeiras, que não tem nada a ver com a arbitragem. O Palmeiras vai lá jogar. Quem erra é a arbitragem, não é o Palmeiras. Isso não então, quer dizer também que o Vitória poderia passar, né? Claro. Isso não quer dizer. Mas agora, 2 erros claros como esse, é muita coisa num jogo só. E não foi só esse jogo ontem, também São Paulo e Botafogo entraram em campo pela segunda fase da competição. Então, vamos dar uma olhadinha como foi. Botafogo e São José se enfrentaram pela segunda fase da Copinha e o Fogão precisou de apenas 2 minutinhos de jogo para abrir o placar. Gol de Samuel Alves, 1-0 Bota. Os cariocas ampliaram na segunda etapa com Matheus Fortunato, que recebeu de fora da área e bateu colocado na gaveta do goleirão do São José, 2-0. E quem fechou a conta foi o Arthur Isaac, que recebeu a bola e emendou um voleio de almanaque para fechar o placar em 3-0, garantindo assim o Botafogo na próxima fase da Copinha. Em Sorocaba, o São Paulo recebeu a Portuguesa e o tricolor saiu na frente com Jordinei, 1-0 São Paulo. Poucos minutos depois, o Lucian arrancou do meio campo e cara a cara com o goleiro rolou para o Pedro Ferreira, que só teve o trabalho de cumprimentar para o gol, sacramentando a classificação de São Paulo para a terceira fase da competição. Tá aí então, e olha, a seleção brasileira já sabe onde vai treinar e onde vai se hospedar durante a Copa do Mundo de 2026. A FIFA definiu, atendendo ao pedido da CBF, que o Brasil vai treinar no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morriston, e ficará hospedado no Hotel The Ridge, em Basking Ridge. Essas duas cidades estão aí no estado de Nova Jersey, na costa leste americana.
Segundo a CBF, a escolha privilegiou a funcionalidade e a segurança. Afinal, são apenas 15 minutinhos entre hotel e CT e também 30 minutinhos entre o hotel e onde acontecerá o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Que é lá em Nova Jersey, né, no mesmo local aí onde o Brasil vai ficar hospedado. Depois o Brasil joga na Filadélfia, que é bem pertinho também, e aí tem que viajar um pouquinho mais até Miami, mas que também é na costa leste dos Estados Unidos. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser privilegiada é a privacidade nesses locais. Os caras têm que estar 100% concentrados, claro, tem que ter o conforto, você tem que ter uma coisa bacana para os jogadores, comissão técnica, para toda a delegação ficar num período longo, mas a privacidade é muito importante. Os jogadores, todo mundo tem que estar focado em vencer o que este rapaz que está aqui do meu lado já venceu lá em 1994, ganhar a Copa do Mundo. Nós vimos o que aconteceu em 1990, né? O time desfocou, tirou o foco do principal, que era ganhar a competição, muita festa no hotel, os próprios jogadores falavam, Dunga, Romário, Bebeto, Jorginho falavam, brigas por causa de bicho, quem vai ganhar, quem não vai. Depois nós vimos também em 2006, na Alemanha, né? Aquela festa em Vegas, toda, lá na Suíça, meu Deus do céu. Aquela festa toda. Aí não dá. Então, como você mesmo mencionou, Zé, o foco é o principal. Em 94, nós abrimos mão até mesmo de colocar as nossas esposas no mesmo hotel. As nossas esposas ficaram num outro hotel. E quando nós queríamos ver algum familiar, tinha uma tenda que colocaram no estacionamento, nós íamos lá num dia específico para ver os nossos familiares. Então o foco ali foi total para a conquista da Copa do Mundo. E não tem que ser diferente nessa próxima Copa, até porque o Brasil e o Ancelotti, treinador muito experiente, sabe a responsabilidade que é poder fazer uma bela competição e trazer novamente aí essa Copa tão esperada para o Brasil. Perfeito, gente. Sempre bom trazer esse olhar do Paulo também, né? Que já viveu isso com tanta familiaridade falando aqui pra gente, é muito legal. Após marcar gol na estreia pelo Lyon, o atacante Endrick conversou com o canal oficial do clube e falou sobre a seleção brasileira. Vamos assistir. Eu vou tentar fazer o máximo possível para estar na seleção, ou poder trabalhar, que é o mais importante, procurar fazer bons jogos para poder estar apto para jogar a Copa do Mundo. E, claro, se for da vontade de Deus, primeiramente, depois do Ancelotti, vai ser de eu estar lá, vou estar muito contente. Aí o Endrick, que fez um golaço, inclusive, estreou super bem pelo Lyon. O que ele vai ter que fazer aí, Paulo, para ser convocado pela primeira vez pelo Ancelotti? Eu, particularmente, por mais que o Ancelotti tenha aí já uma parte do grupo já formada por ele, mas precisa ver o momento do atleta. Eu sou muito de momento. Se o Endrick estiver num momento bom, estiver fazendo gols, chamando a atenção novamente do torcedor brasileiro, tem que levar. Você acha que ele fez uma boa indo para o Lyon? Sim, porque ali ele não ia ter espaço, né? No Real Madrid, já vista tudo que aconteceu aí no final de semana, o Xabi Alonso foi demitido, aquela polêmica com o Mbappé, não se dando bem com o Vini, o Xabi, mas eu creio que fugindo um pouco de toda essa confusão, indo para um outro clube, novos ares para ele, por mais que ele tenha o objetivo de voltar para o Real Madrid. Ele tem esse objetivo. Claro. Então, nada melhor do que ele pegar e demonstrar que ele tem o potencial. E nós sabemos que ele tem. Eu acho que ali na posição do Endrick a briga é muito grande na seleção brasileira. Sim. Você tem o João Pedro, que me parece que cada vez mais vai colocando um pezinho na Copa do Mundo, mas o Richarlison, que é um jogador que o Ancelotti gosta, não vive o seu melhor momento lá no futebol inglês. Então o Endrick, por que não? Se jogar muito bem nesses 6 meses. É um cara que tem muita qualidade, canhoto, forte, sabe fazer gol, cabeceia bem, briga com os zagueiros. Gosto muito dele, é um cara muito focado, já está aprendendo francês, já entendeu algumas coisas ali na entrevista. É um menino muito, muito focado, gosto muito dele. Acho que tem muito potencial para estar na Copa do Mundo de 2026 e eu não abriria a mão dele não, viu, Marina? Acho um baita jogador. E deixa eu falar uma coisa, nessa entrevista mesma aí que o Endrick estava falando sobre seleção, ele também falou sobre o estilo de jogo dele e acabou falando que jogava muito assim com o Abel Ferreira no Palmeiras, né, Zé? Então, assim, jogar da forma como ele jogava aqui
também facilita muito para ele fazer os gols que ele vai fazer. Já fez o primeiro e vai fazer mais, né? Com certeza. O Endrick, ele chegou no Lyon para ser titular. O treinador, o Paulo Fonseca, ligou para ele, português também, ligou para ele e falou, aqui você vai ser titular, pode vir. Ele sabe que ele é muito acima dos demais jogadores que tem lá no elenco da equipe francesa. Então o cara chegar com essa confiança, há 6 meses da Copa do Mundo, estrear fazendo gol, botou bola na trave, tá com tudo, tá com muita moral. Entendo que o Endrick vai brigar sim por uma vaguinha no Mundial. O Endrick é um grande jogador, né? Quando quer jogar, é um jogador que, bem focado, ele tem muito para dar para o Brasil. Mas aí também tem Vitor Roque. Claro, tem Pedro, a concorrência é grande, tem muitos jogadores aí. Perfeito, gente. Ó, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas outras coisas, porque agora saiu a escalação. Só falando com o presidente Osmar Stabile, está me ligando aqui, presidente, daqui a pouco eu ligo aí. E dá o aviso, o presidente está vendo a gente aqui, ó. E você do outro lado aqui quer saber, claro, a escalação do rival, do Palmeiras. Saiu agora, a gente volta a falar com o Salazar. Tem força máxima, Salazar? O que mudou aí na escalação em relação ao jogo contra a Portuguesa? Ainda não, Marina, ainda não temos força máxima, um time com novidade no banco de reservas. Vitor Roque, por exemplo, está recuperado da entorse no tornozelo, porém não vai começar entre os titulares, começa no banco de reservas. E o Marlon Freitas sequer aparece no banco de reservas. Campinho na tela então para a gente falar dessa escalação do Palmeiras, que vai enfrentar o Santos logo mais aqui na Arena Barueri. O Verdão começará o jogo com Carlos Miguel no gol, linha de defesa com Kelvin Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez. O meio de campo tem Emiliano Martinez, Andréas Pereira, Riquelme Felipe e Rafael Veiga. Lá na frente, o Alan e o Flaco Lopes. Lembrando que Abel Ferreira para essa partida não pode contar com Paulinho, Felipe Anderson, Jefté, Facundo Torres e Lucas Evangelista. Esse é o Palmeiras para enfrentar o Santos. Palmeiras que começa a entrar aqui no gramado da Arena Barueri. A gente acaba observando aqui a reação de alguns torcedores que já estão aqui nas arquibancadas. Por enquanto, a entrada apenas dos goleiros. Falando em goleiros, nós não teremos mais o Everton vestindo a camisa do Palmeiras. O jogador, inclusive, será homenageado logo mais aqui pela diretoria do Palmeiras. Ele se despede para defender o Grêmio. E agora, nesse momento, a torcida, então, saudando o Carlos Miguel, o Rafael Lomba, os outros goleiros do Palmeiras. O banco de reservas do Verdão para essa partida tem o Lomba, tem o Cauã, Bruno Fux, Giai, Vitor Roque, Bruno Rodrigues, Luigi, Benedetti, Eric Belé, Larson, Luiz Pacheco e Arthur, sem Marlon Freitas, portanto. Com você, Marina. Tá certo, Salazar. Muito obrigada pela escalação oficial do Palmeiras. Fiquei um pouco surpresa aí sem o Marlon Freitas. Vocês acharam que era isso mesmo? Abel falou que ia fazer um rodízio, mas num clássico, de repente, colocar ali o Emiliano, ele coloca o Veiga, coloca o Riquelme Felipe. Vocês acham que é o Andréas, claro, mas você acha que é isso aí mesmo, esse rodízio? Faz o rodízio e coloca o Andréas Pereira no lugar. Então o Palmeiras vai mostrando que tem um elenco qualificado também para essa temporada de 2026. Agora, a linha defensiva é toda titular. Carlos Miguel no gol, tem o Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, todo mundo. Aí você bota um Andrés que é titular, Emiliano que pode brigar por uma situação ali de ser titular com a saída do Aníbal, pode ser um camisa 5 mais fixo. Emiliano, sempre lembrando, é um bom jogador. Bom jogador, bom atleta. Aí você tem o Alan que é titular absoluto do Palmeiras, Flaco é titular absoluto do Palmeiras, Veiga briga, joga um jogo, não joga outro. Então assim, é um time que vai ganhando uma cara para essa temporada, mas claro, o Marlon vai ser titular, Vitor Roque que está no banco será titular. O Abel, ele coloca um time mais experiente, porque é um clássico, como você disse, é um jogo muito grande e uma derrota, dependendo de como for, pode causar situações ruins para ele, Abel, e para o Palmeiras nesse início de temporada. E outra coisa, você precisa dar ritmo de jogo para esses atletas. A temporada é longa, então o Abel sabe disso também. Então, dando ritmo de jogo, sem lesão, isso vai ser primordial para esse ano de 2026. Mas aí, gente, o Zé estava falando sobre experiência no time, tirou o Marlon, colocou o Riquelme Felipe. Menino, e aí? Mas tudo bem, ele tem que revezar nesse início de ano. O Palmeiras teve 4 dias de pré-temporada, 4 dias. Tem que botar o menino também, tem que ver como é que ele vai numa situação, num jogo grande, num jogo difícil, campo molhado. Assim, de cara já? Por que não? Não sei, tô te perguntando. Por que não? Campo molhado, jogo difícil,
Na Arena Barueri, contra um adversário importante, tem jogadores importantes, eu não vejo problema nenhum se está respaldado por um sistema. Está respaldado por grandes jogadores experientes e vitoriosos na história do Palmeiras. Não jogou o Riquelme lá com um monte de menino e falou, resolve pra mim aí. O Riquelme vai ajudar a resolver. Ele não é o resolvedor principal do problema. Na realidade, o Emiliano entra ali no lugar do Marlon, né? O Riquelme é um jogador que vai jogar ali um pouquinho mais à frente. Agora, o Marlon Freitas, ele jogou 90 minutos. Então precisa dar esse descanso, até porque tem jogadores no elenco que podem jogar. Então é aquele negócio, revezamento, precisa. Perfeito, gente. A gente falou do Palmeiras, agora vamos saber qual é a escalação do Santos também? Silver, volta pra cá, que eu quero saber agora qual a escalação oficial do Peixão. Surpresa, exclamação! Gabigol poupado. Fica no banco de reservas. Se precisar, entra no decorrer da partida. A explicação que eu recebi, ele está sendo preservado por conta do gramado sintético aqui da Arena Barueri. Vai sentar-se no banco de reservas ao lado do Gabriel Menino, que foi inscrito hoje, reforço do Santos por empréstimo até o final da temporada. E o Zé Rafael também no banco, recuperado de uma conjuntivite. Time titular do Peixe para encarar o Verdão. A bola rola às 19h30 em Barueri, Campeonato Paulista. Gabriel Brazão no gol. Linha de 4 na defesa com Igor Vinícius, Adonis Frias, o Zé Ivaldo e fechando pela esquerda Escobar. Volantes 2, William Arão, João Schmidt. Os meias, Roleiser, Barreal voltando à equipe. Tassiano de centroavante na vaga do Gabigol e Lautaro Dias fechando a equipe titular do Santos. O Barreal não jogou contra o Novo Horizontino, o jogador tinha que renovar o contrato, questão burocrática, teve que esperar um pouquinho, tudo definido, 4 anos de contrato com o Santos e começa jogando hoje, mas o Gabigol está no banco de reservas, Marina. Certo, Silver, era o que vocês estavam falando, né? E você, Paulinho, acertou. Pegou e falou, muito provavelmente deve ser por conta do gramado. Porque corre muito, é muito rápido, o jogo fica muito rápido. E aí você ter uma lesão num jogo desse é muito rápido. Então precisa dosar. Tassiano, você falou o quê? Tassiano? Tassiano tá fazendo gol, hein? Terminou a temporada passada fazendo gols. Fazendo gols. Bem, e pegou moral com a torcida novamente. E o Gabigol, ele vem de um ano de 2025 em que ele não atuou muito, né? O cara vem de um ano que tal, jogou pouco, já vem pro Santos que ele vai ter que ser o cara ali junto com o Neymar, vai ter que solucionar os problemas, então tem que dosar, porque o Santos vai pegar mesmo o bicho lá pro Santos um pouquinho mais do meio do ano pro final, onde vai ter as decisões dos campeonatos em que o Santos vai estar, então vai precisar do Gabigol mais no final da temporada. O Campeonato Paulista é muito legal, muito bacana, tem que jogar para ganhar, óbvio que tem que jogar para ganhar, mas é um campeonato, especialmente nessa temporada de 2026, que ele vai ter que ser usado muito também como pré-temporada, porque os times tiveram poucos dias para se preparar. Então eu entendo que os dois técnicos vão dosando legal aí para essa partida. E a gente vê que o Gabriel Menino, que foi anunciado hoje pelo Santos, já apareceu no bid e está aí entre os relacionados, está no banco de reservas, pode entrar, ele que é descoberto, revelado pelo Palmeiras, estava no Atlético Mineiro, está emprestado. E daí, de repente, será que pode dar uma estreada aí já contra o ex-clube? Até bom entrar. Já saia. Até bom entrar, já mostra que, ó, vocês me dispensaram, ó, que é o valor que eu tenho. E aí, é um bom jogador, demonstrou isso na época de Palmeiras, seus melhores momentos dentro do Palmeiras. É um jogador que já foi para a seleção brasileira. Então, eu creio que o Santos faz uma contratação que não é para encher o grupo. Como é que você fala? Compor elenco. Compor elenco. Ele não é para compor elenco, ele é para jogar. Para jogar? Para jogar. Assim, gente, hoje nós não temos palpitômetro, né? Nós não temos aqui. Mas eu quero perguntar para vocês o que vocês acham que vai dar no jogo de hoje. Não tem como. Paulo, Zé, então, e aí? É sempre muito difícil. Você vai ficar em cima do agora muro, a gente já Paulo. tem as Não duas é questão de ficar em escalações. cima. A gente já tem as duas escalações. Se nós observarmos as escalações, quem leva vantagem é o Palmeiras. Agora, num clássico, é sempre difícil. O Santos sabe jogar clássico. Tanto é que sabe jogar contra o Palmeiras. Então, eu creio que o Vojvoda, ele está ciente de tudo que tem que fazer.
deixa um Gabigol guardadinho ali, um Gabriel Menino guardadinho ali, segundo tempo põe esses jogadores para fazer uma fumacinha. Júnior ali também. Tem o Robinho Júnior que entra no segundo tempo para fazer uma fumaça também. Tá, mas e quanto que vai ser? Enquanto isso a gente está revendo a escalação do Santos aqui, ó. O Barreal voltando, igual o Silver trouxe pra gente. Tassiano na frente, Lautaro Dias, Roleiser ali na frente. O Laser não jogou bem o jogo passado, né? Não, Hoje né? é dia dele mostrar um pouquinho mais. Mas é bom jogador, eu gosto do Roleiser, acho que ele pode ajudar. Relembrando, né, para quem está entrando agora, vendo aqui a gente, Gabigol está no banco, então o Vojvoda resolveu deixá-lo no banco, ele que fez gol na estreia do Santos, e essa é a configuração aí. Você não falou ainda seu palpite, você falou? Não falou. Mas não tem um palpitômetro hoje. Então mas tá eu bom. tô pedindo. Tá bom, então desculpa. Eu mostrei do Santos, vou mostrar do Palmeiras também para você que perdeu a escalação oficial, hein? Tá. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Andreas Pereira, Emiliano Martinez, Riquelme Felipe, Rafael Veiga, na frente Flaco Lopes recuperado de gripe e o Alan. Lembrando que Vitor Roque, com a leve entorse no tornozelo, está no banco de reservas e Marlon Freitas não joga hoje, não foi relacionado para a partida, não está aí à disposição do técnico Abel Ferreira. Paulo, então, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Emiliano ali atrás, Ele não Andreas vai dar. Pereira Ele ali não vai atrás. Ele não vai falar. 2-2, tá bom? Tá. 2-2. Tá bom, 2-2 pra você, Mar. Muito obrigada. Pra você, 2-2. E você, Zé, você acha que vai ter um vencedor? Vai ter o Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. Você também. Eu acho que vai ser 2-1. O Palmeiras tem um time melhor, tem um banco melhor, jogando num gramado em que está acostumado a jogar, então acho que o Palmeiras é favorito sim para essa partida, deve vencer. Não joga lá? Não, às vezes joga lá sim, mais do que o Santos. Mais do que o Santos, o Palmeiras joga lá. Vamos supor o seguinte, tá 0-0, intervalo, os técnicos vão mudar. Quem faria mais diferença? Vitor Roque entrando no time do Palmeiras ou o Gabigol entrando no time do Santos? Olha aí, eu acho que o Vitor Roque. Acho que o Vitor Roque vive um momento melhor que o do Gabigol. O Gabigol, é bem verdade, estreou com 2 gols, não, mas vem de uma temporada de 2025 e que foi até convocado para a seleção brasileira. Hoje acho que o Vitor Roque é mais jogador que o Gabigol. Agora, vocês falavam sobre o Gabriel Menino, é um cara que também pode entrar e fazer a diferença, porque bate muito bem de fora da área. Campo num gramado molhado como esse da Arena Barueri, rápido, de repente pode ajudar essa equipe do Santos também. E para você, Paulo, quem? Bom, primeiro o Vitor Roque precisa trabalhar muito para chegar onde o Gabigol chegou. Isso é outra coisa. Precisa trabalhar muito. Então, para mim é o Gabigol. O Gabigol é um jogador experiente, ele teve um momento difícil, ruim no Cruzeiro. Então, ele chega no Santos com faca nos dentes. Ele chega no Santos para mudar a história daquilo que o Tite pensava dele. Então eu creio que é um jogador aí que pode mudar o segundo tempo aí para melhor. Mas o senhor está falando da história de Gabriel Barbosa ou do momento de Gabriel Barbosa? Você viu o primeiro gol do Gabriel Barbosa? Vi os dois. Então, você viu como ele chegou? Você gostou? Chegou chegando. E ainda a gente não pode esquecer que o Palmeiras é a principal vítima do Gabigol enquanto jogador do Santos. 6 gols marcados. Será que vai marcar mais um? Eu acho que vocês estão acreditando bastante no Gabriel Barbosa. Eu, entre os dois, respondendo a minha própria pergunta, eu votaria no Vitor Roque também, nesse momento. Ia até fazer uma palminha assim com você, não vou mais. Paulo, a gente está rindo aqui, mas agora um momento um pouco mais sério, porque a Justiça rejeitou o recurso do São Paulo para que a votação do impeachment do presidente Júlio Casares ocorra apenas de maneira presencial. Dessa forma, a votação que vai acontecer nessa próxima sexta-feira será mantida no sistema híbrido, ou seja, os conselheiros do clube vão poder votar tanto presencialmente lá no estádio do Morumbis ou remotamente. A Justiça também manteve a necessidade de 171 dos 254 votos possíveis do Conselho Deliberativo para que haja aprovação do afastamento do Casares. Vale lembrar que também será necessário um quórum de 191 votantes do Conselho para que a reunião de sexta-feira aconteça. Mais um capítulo nesses bastidores do São Paulo, né? Então, Zé, explica pra gente aqui rapidamente o que foi que aconteceu, o que foi indeferido aí nesse pedido. Uma derrota do presidente Júlio Casares, né, que tentava fazer com que essa votação fosse de maneira apenas presencial lá no estádio do Morumbis, votação que vai acontecer na próxima sexta-feira, como você bem disse aí também. Ele queria que tivesse um número maior de votos da oposição para que ele seja afastado.
do comando do São Paulo, 191 e não 170, como determinou a Justiça numa liminar aí que foi concedida na última segunda-feira. E o Casares está trabalhando nos bastidores, né, Marina? Para convencer os conselheiros aí que estão aptos a votar, como você disse, 254 conselheiros, para quem sabe ele se manter à frente do São Paulo nesse período difícil do clube. Perfeito. Eu Paulo, acho difícil, hein? é isso que eu ia te perguntar. Difícil, né, não? Eu acho difícil. Apesar que 171 votos é muita coisa, né? Bastante. É muita coisa, ele precisa 2 trabalhar terços, né? bastante. Ô, Paulo, você quer uma notícia boa agora? Opa! Notícia do Corinthians, eu vou chamar Quem aqui chegou? no portal, Marcelo Bacejo. Chegou. Chegou? Aliás, vai chegar, Opa. mas não é reforço novo. É um antigo conhecido que o corintiano está querendo de volta, né? Que não conseguiu chegar desde o ano passado, está ainda de férias, entre aspas. Marcelo Bacejo, a situação do Martínez, eu quero saber. E aí, vai voltar? Vai chegar essa semana? Não vai? Quero saber. Vamos lá, Má, não é uma cara nova, mas pode sim ser considerado como reforço para o técnico Dorival Júnior. O Martínez ainda não voltou ao Brasil. O Corinthians, inclusive, enviou ao atleta um cronograma de treinos personalizado para que ele pudesse se manter ativo à distância, porque ele está, entre aspas, preso na Venezuela. Ele teve problemas com a emissão do seu novo passaporte, chegou a se falar que levaria cerca de 6 meses, por isso ele fez questão de ir presencialmente para a Venezuela para resolver essa situação e ele conseguiu avançar aí no processo de emissão do novo passaporte. Faltam apenas alguns pequenos trâmites burocráticos, mas a expectativa é que ele possa chegar ao Brasil já neste final de semana e se reapresentar e começar a treinar com o elenco a partir de segunda-feira. A gente lembra da importância do Martínez para o elenco, né? O Martínez, que foi titular do Corinthians na temporada passada sob o comando do técnico Dorival Júnior, foi muito importante atuando ali no meio-campo. Então, Dorival Júnior ganha um reforço bastante interessante para esse início de temporada. Martínez é esperado na segunda-feira no CT Joaquim Grava, viu, amigos? Tá certo, Bacejo, muito obrigada. Só lembrando, então, que o Martínez está, entre aspas, como o Bacejo disse, preso na Venezuela por toda a questão política ali do país, né? Que teve o seu presidente preso, enfim, foi para os Estados Unidos e ele ficou lá preso também, não conseguindo resolver essa situação. E aí, a notícia foi boa ou não? Bom, o Martínez, no ano passado, chegou um momento, o Dinei gosta de falar beco, né? O Martínez estava na lista para dar beco para ele, porque o que ele fez de papagaiada o ano passado... Mas ele não teve culpa, ele está preso no país, não preso, né? Ele não consegue sair de lá. Ele está falando em campo. Eu estou falando em campo. Tá, achei que você estava falando dessas papagadas. Não. Eu estou falando em campo do que ele fez. Foram umas expulsões desnecessárias, Agora cartão entendi. amarelo. Então, ele teve momentos no Corinthians futebolísticos muito ruins. No finalzinho, já voltou. É um jogador importante para o elenco? É um jogador que tem que ficar no elenco? Mas precisa trabalhar a cabeça dele. Ele com cabeça boa para trabalhar, para jogar, desempenhar o futebol dele, é um cara que vai render muito para o Corinthians. Agora, se a cabeça dele não estiver boa, com esses problemas externos, isso aí é muito ruim para ele. Ele não sabe lidar com isso aí. É um jogador que tecnicamente ele não é um primor, mas é um cara que combate muito, é um cara que briga muito, que pode ser útil em muitos jogos para o Corinthians. O Corinthians vai ter jogos complicadíssimos nessa temporada de 2026, que é muito longo. Libertadores, né, Zé? Exatamente onde eu ia chegar agora. É um jogador experiente que em Conmebol Libertadores pode ajudar muito o Corinthians em jogos mais catimbados, jogos de repente como visitante, o Corinthians tendo que pegar uma altitude, alguma coisa assim. É um cara que conhece muito bem o futebol, né? Tá chegando então o Martínez aí até o final de semana, ao que tudo indica. Quero chamar novamente por aqui o Thiago Salazar, porque eu quero saber, Salazar, mais detalhes do motivo, né, do Palmeiras não estar jogando hoje no Allianz Parque, tá aí na Arena Barueri, e também se você sabe, se você pode trazer pra gente quais outros jogos estão previstos para acontecer aí e não aqui na capital. Pois é, Marina. A torcida do Palmeiras, aparentemente, né, pela frequência aqui na Arena Barueri,
não gosta muito, tem preferência óbvia pelo Allianz Parque. Hoje, por exemplo, a gente teve cerca de 15 mil ingressos vendidos de maneira antecipada para esse clássico contra o Santos. A média de público do Palmeiras aqui na Arena Barueri gira em torno de 18 mil espectadores e o estádio comporta pouco mais de 30 mil pessoas aqui em Barueri. O Márcio Arcângelo vai mostrar inclusive para vocês, os torcedores estão chegando por aqui, alguns ainda se protegendo da chuva que não para, continua chovendo bastante no momento que temos as duas equipes aquecendo aqui, num gramado sintético, um gramado artificial, assim como o do Allianz Parque. Só que o gramado do Allianz Parque está sendo completamente reformado, completamente trocado, e essa reforma deve terminar apenas em fevereiro. Isso significa que o Palmeiras ainda terá pelo menos mais 5 jogos, contando com esse aqui do Santos, para fazer aqui em Barueri. Portanto, a lista deve ter Palmeiras e Santos, Palmeiras e Mirassol, o clássico com São Paulo, Palmeiras e Vitória pelo Campeonato Brasileiro, além de Palmeiras e Guarani pelo Campeonato Paulista. Portanto, dos 5 jogos, 4 pelo Paulistão, 1 pelo Brasileirão. Estamos falando de 2 clássicos, contra o São Paulo e contra o Santos hoje aqui. E a tendência, se o cronograma se mantiver assim, o Palmeiras só voltará ao Allianz Parque contra o Fluminense, lá no dia 25 de fevereiro. Vamos aguardar. Por enquanto, é tudo aqui em Barueri. Para o resultado da enquete, então, o Palmeiras fez bem em liberar o Everton de graça para o Grêmio? E a maioria respondeu que sim, com 54% dos votos concordando aqui com a nossa bancada. Portanto, vamos fechar o nosso giro de repórteres agora com o Alexandre Silvestre, porque, é claro, a gente trouxe um pouquinho mais de Palmeiras, de Arena Barueri. Quero saber também do Santos, Silver. Colei na grade, deu uma travada aqui na fila em frente ao portão 3 da Arena Barueri. A bola rola 19h30, chovendo muito, mais de 20 mil ingressos vendidos. Quero saber do torcedor do Palmeiras. Gabigol no banco, melhor para vocês? Muito melhor, muito melhor. Deixa ele lá descansando lá. Mas se precisar ele entra. Gostou da escalação do Santos? Ah, com o Gabigol no banco ficou melhor ainda, né? Tá sendo sincerão. Lógico, sendo sincero. O Everton foi embora, o que você achou, cara? Então, nós ficamos chateados pela saída dele, mas ele merece por tudo que ele fez pelo Palmeiras, né? Então ele tem que ser feliz porque ele vai ficar no banco do Carlos Miguel. Então... Tudo bem, caminho segue pro Everton e o Palmeiras será eternamente grato ou ficou alguma coisa aí pelo... O Palmeiras será eternamente grato. Ah, ele fez história no Palmeiras. Não é o melhor goleiro de todos os tempos, ainda é o Marcão. Mas ele tá na história. E hoje, quanto que vai ser? História, né? Ah, eu acho que hoje uns 2-0 pro Palmeiras. Arrisca o palpite aí, garoto. 2-0 também. 2-0 Palmeiras. Aí, ó, o torcedor entrando. Pode ir, por favor. Senão a gente vai congestionar a fila. Torcida do Verdão chegando aqui pro clássico. É o clássico da saudade. Eu vou tomar um pouquinho de chuva. Sai pra lá, guarda-chuva. Que aqui, repórter Raiz, tô muito protegido. Vou tomar um pouquinho de chuva. Bom programa, bom final de programa. Tchau, pessoal. Falou, Silver. Bom trabalho para você, para o Thiago Salazar por aí. E aí o Silver perguntando, então, pro pessoal do Palmeiras, tá tomando chuva, tá com capa de chuva, tá indo pro jogo, tá tudo certo. Inclusive, no jogo contra a Lusa, o palmeirense também tomou chuva, porque choveu lá no estádio do Canindé. Então, segundo jogo da temporada, segundo jogo com chuva. Mas perguntou ali, o Gabigol no banco é melhor? Claramente, claro. Todos eles respondendo que sim. Claro, não tem como, né? Agora, o acesso lá à Arena Barueri é um pouco complicado. Eu conversava aqui com o Paulo, que mora lá para aqueles lados. É bem complicado você chegar ali, ainda mais um dia de chuva, o trânsito, o pessoal saindo do trabalho, as obras que estão também obras no Castelo acontecendo. Então é bem complicado mesmo. Esse jogo, se fosse do Allianz Parque, era jogo para 40 mil pessoas. Fatalmente teríamos aí 40 mil, 38 mil pessoas no Allianz Primeiro Parque. Clássico do ano, exatamente, contra o Santos, justamente o Gabigol ali. Um clássico desse, sabe o que me dá saudades? Um clássico desse com as duas torcidas. Nossa, isso aí aí seria o melhor dos mundos. Ó, a gente vendo imagens aí da torcida do Palmeiras chegando, como o Paulo disse, festa. Só do Palmeiras, né? Porque é torcida única aí no clássico. Mas é isso, né, Zé? Realmente, por tal o clássico nesse estádio, né? Fora aí em Barueri, difícil acesso, enfim, também depois para voltar para casa é difícil.
público sim. bem diminuído, né? Claro, tem a questão do horário, tem toda a questão, a gente sabe como é que funciona. E aí você acaba tendo um público menor do que teríamos se a partida fosse em outro local, por exemplo, no estádio do Pacaembu. Mas é que o Palmeiras sempre joga em Barueri, quando não tem o Allianz Parque à disposição. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês Vilmar. aqui, pelos comentários. Você aí do outro lado. Bom programa agora porque temos o Jornal da Gazeta. Beijo.